Essa daqui é uma mountain bike, essa daqui é uma mountain bike. Só que são diferentes tipos de mountain bike e eu vou explicar pra vocês a diferença. Então, aqui eu tenho uma Stumpjumper FSR da Specialized e aqui eu tenho uma Trek Top Fuel da Trek. Essas bicicletas são de categorias de mountain bike bastante diferentes. E hoje em dia, com essa especificação toda que estão fazendo dentro do mercado de bicicleta, essa nichificação, digamos assim, você tem alguns diferentes tipos de bicicleta. Isso no mountain bike nem é tão novo assim, mas muita gente tem me perguntado qual que é a diferença entre esses diferentes tipos de mountain bike e eu vou tentar dar uma resumida para vocês e explicar qual que é a diferença de cada um. Beleza? Primeiro, falar um pouco da diferença destas duas bicicletas. Essa bicicleta aqui tem um garfo com 150 mm de suspensão, essa daqui tem um garfo com 100 mm de suspensão. A suspensão traseira dela também tem 150 mm e a suspensão traseira dessa daqui só tem 100 mm. Então, suspensões de 100 mm, suspensões de 150 mm. A geometria dessa bicicleta aqui, como vocês podem perceber, ela é mais jogada para trás. Este ângulo aqui é mais aberto, então a bicicleta é mais jogada para trás. Essa daqui é um pouco mais agressiva, o garfo é um pouco mais para baixo, geometria um pouco mais para frente. Guidão dessa daqui tem 750 mm, ou seja, ele é 5 centímetros mais largo do que o dessa daqui que tem 700. Canote retrátil com 150 mm de retração, que você aciona aqui. Esta daqui, canote rígido. Não que você não possa trocar. Então quis fazer essa pequena lançamento de informações assim, para agora eu explicar para vocês por que desses números todos que eu falei, dessas diferenças, para explicar cada tipo de mountain bike. Algumas marcas fazem uma distinção um pouco mais abrangente, outras um pouco menos abrangente desses tipos de bicicleta. Vamos aqui, por exemplo, entrar no site da Cannondale. Aqui, ó. Dentro do mountain bike, eles dividem all mountain, cross country, enduro, sport e trail. Já no site da Trek, aqui ó, eles dividem em mountain bikes femininas, trail, cross country, downhill, fat bikes, electric bikes e kids. Já no site da Specialized, você vem aqui montanha, bikes, você tem aqui cross country, trail, turbolevo, downhill e fat bikes. Então vou tentar aqui de uma forma resumida explicar para vocês como se classifica esses diferentes tipos de mountain bike. Tem uma parte meio nebulosa nisso daí, tem algumas marcas que classificam, agrupam alguns tipos de bicicleta dentro de uma denominação só, algumas dividem bem e tal, então é meio complexo, mas vou tentar explicar de qualquer forma. Então imagine aqui que você tenha um gráfico. Esta linha daqui indica o tanto de suspensão que você precisa. Suspensão. E aqui, o quão radical é a trilha que você quer fazer. Radical. Quanto mais for radical a trilha que você quer fazer, mais suspensão você precisa. Então, se você quer fazer uma trilha pouco radical, você precisa de pouca suspensão. Então, vou fazer um pontinho aqui. Se você quer fazer uma trilha um pouco mais radical, você precisa de um pouco mais de suspensão. Vou fazer aqui. Essas divisões de bicicletas, elas meio que respeitam essa regra. Então aqui, por exemplo, você tem o recreacional, aqui você teria o XC, aqui você teria o trail, aqui você teria o all mountain, aqui você teria o enduro e aqui por último o DH. E você pode ter também o Big Mountain, que aí é o Red Bull Rampage, etc. Então, como é que funciona mais ou menos isso aqui? Se você for comprar uma bicicleta recreacional, você vai ter o quê? Uma bicicleta geralmente hardtail, com uma suspensão de elastômero de 80 a 100 mm, uma suspensão simples, que você não precisa de muita leitura de terreno, nem qualidade, nem nada. Então você é uma trilha que você vai fazer trilhas em estrada de chão, um passeiozinho no parque, vai andar na grama um pouquinho e tal. Então você tem uma mountain bike que você não precisa de muita suspensão, a sua
quantidade de suspensão tem que ser pequena, mas o tipo de trilha que você pode fazer é mais reduzido, são trilhas menos radicais e técnicas, digamos assim. Aí vamos para o XC, que é geralmente o mais competitivo que você tem. Por exemplo, se você pegar uma Copa Internacional de Mountain Bike, ela é uma prova de cross country. Se você pegar a Copa do Mundo de Mountain Bike, ela é uma prova de cross country. Se você pegar o que é disputado nas Olimpíadas, é uma prova de cross country. Aí você tem o cross country olímpico e o cross country maratona, mas o tipo de bicicleta utilizado nessas duas modalidades é o mesmo, que é a bicicleta de cross country. Aquela bicicleta Top Fuel que eu mostrei para vocês lá embaixo, a preta da Trek, ela é uma bicicleta de cross country. Então ela é uma bicicleta que aguenta trilhas consideravelmente técnicas, mas ao mesmo tempo ela é uma bicicleta leve, que dá conta de subir. Ela é relativamente boa para descida, mas ela é boa para subida, então ela fica aí nesse meio termo. Ela é o primeiro estágio depois do recreacional aí do ponto de vista de suspensão. E isso é uma coisa que tem que levar em consideração também. Quanto mais radical a sua bicicleta, né? A gente teria que criar um outro gráfico aqui, que quanto mais radical a sua bicicleta, geralmente mais pesada ela é, melhor a bicicleta tem que ser para descer e, consequentemente, pior ela é para subir. Porque quanto melhor para descer, mais suspensão, mais peso, a bicicleta vai ficando mais pesada. Quanto mais peso, mais dificuldade para subir. Lembrando, aqui, bicicletas hardtail com pouca suspensão e tal. Aqui, tanto hardtail quanto bicicletas full suspension, com suspensões por volta de 100 mm. Tem algumas de 80 mm, mas a maioria delas tem 100 mm de suspensão, se for full na frente e atrás, se for hardtail, só na frente. Trail. O trail é o primeiro estágio ali depois do XC, né, do cross country. Algumas pessoas, por exemplo, uma minha fez o Brasil Ride, que é uma prova de cross country, com uma bicicleta de trail. Aquela bicicleta amarela de lá, Santa Cruz Tallboy, ela é uma bicicleta de trail, porque ela tem mais suspensão, ela tem 120 mm de suspensão, se eu não me engano, ou 130, alguma coisa assim. Então ela é uma bicicleta com um pouco mais de suspensão, mas ela ainda sobe bem e tal, pra você ver. Essa minha bicicleta pesa 10 kg e pouco, a de uma minha pesa 12 kg e tanto. Então ela é mais pesada. Mas então, no trail, geralmente você tem umas bicicletas com 120 até 130 mm de suspensão aí. Geralmente a geometria delas é mais jogada para trás. Aquele negócio que eu mostrei da angulação do head tube ali onde entra o garfo no quadro. Quanto mais aberto for esse ângulo, mais estabilidade tem a bicicleta. Quanto mais fechado, mais arisca e mais esperta a bicicleta. Então a geometria, quanto mais para trilhas radicais, mais você vai jogando a geometria da bicicleta para trás. Então tem essa diferença também. Então vamos botando aqui, ó. Não vou botar não, vai dar trabalho. Trail, geralmente aí de 120, 130 mm. Aqui existe uma confusão, assim. As competições de enduro lá fora estão ficando muito extremas. O enduro é uma modalidade esportiva. Existem as competições de enduro. O all mountain, não existe uma competição de all mountain. O all mountain é meio que para falar que a bicicleta serve para a montanha inteira. Então ela serve tanto para subir, ela sobe, ela é muito boa para descer, mas ela ainda sobe e tal. Então ela tem ali suspensões de 130, 140 mm, até 150. E aí do enduro já é um pouco assim. Então assim, como as competições de enduro, principalmente lá fora, têm ficado muito extremas e técnicas, eles estão aumentando cada vez mais as suspensões das bicicletas de enduro, tanto que a enduro da Specialized esse ano, se eu não me engano, veio com suspensão de 180 mm ou 170 mm. Então ela tá quase uma bicicleta de downhill. Então esse mundo do all mountain e enduro, ele é meio misturado assim, mas pela classificação que geralmente as bicicletas têm, geralmente você tem o all mountain e depois o enduro. Então você tem as bicicletas ali até 150 mm de suspensão mais ou menos consideradas all mountain, e o enduro é daí para frente até 180 mm mais ou menos. Então você tem essas duas modalidades aqui bastante misturadas. Como vocês estão vendo, é tudo muito próximo, né? O XC é meio misturado com o trail, que é meio misturado com o all mountain, então tem umas áreas cinzas, assim, não é, com certeza essa bicicleta aqui é só enduro, só. Geralmente a bicicleta de all mountain serve para enduro, geralmente a bicicleta de XC serve para trail, a de trail serve para XC. É meio misturado, mas existe um norte, assim. E você tem o downhill, que aí são as bicicletas realmente... antes elas eram muito pesadas, 23 kg, 24 kg, 25 kg, só que agora você já tem bikes de carbono com 14 kg, 15 kg, então você tem bicicletas de downhill mais leves, né? Mas aí você tem suspensão de 200 mm, 220 mm, e aí eu até escrevi aqui o Big Mountain, que aí você tem o downhill mesmo, que é o competitivo e tal, e você tem as competições tipo Red Bull Rampage, que é aquela que o pessoal pula uns drops de
30 metros de altura e cai e tal. Então é realmente o downhill mais extremo possível, que aí você precisa realmente de uma bicicleta absurda para dar conta de fazer. Não sei se eu consegui explicar direito para vocês essa diferença dos tipos de bicicleta que você tem e essa confusão que existe. Até não existe nem muito consenso entre as marcas, assim, não existe uma especificação, tipo, a partir de tantos milímetros de suspensão, essa bicicleta é enduro, é trail, é isso, é aquilo. É meio nebuloso, assim. Então, quando você entrar nas marcas lá, você pode até ver, são vários tipos de bicicleta, eu não vou elencar aqui cada um modelo, nome e tal, mas você pode entrar nos sites da Trek, da Specialized, Cannondale, Scott, todas elas têm esses diferentes tipos de bicicleta e as diferentes especificações. Mas, de um modo geral, essa é a diferença entre elas. Espero que eu tenha conseguido explicar. Outra coisa que pediram para eu falar é sobre o óculos que eu utilizo enquanto eu pedalo. Esse daqui que tá sujo para caralho é o Jawbreaker da Oakley, que significa o quebrador de mandíbulas. É legal esse nome, é Jaw. Jaw é mandíbula em inglês. Deixa eu só lavar ele aqui que ele tá... Pronto, agora ele tá limpo, mas tá molhado. Olha o Helder me ligando aqui. Fala, gay! Bom, então voltando aqui, esse daqui é o Jawbreaker, como eu falei pra vocês. Por que eu gosto desse óculos aqui? Eu tenho um problema que eu suo muito na cara. Suo muito aqui no cabelo e tal, então escorre muito. Aqueles óculos que não tem esta parte aqui de baixo, né? Esta abinha, essa armação aqui de baixo. O que acontece? O suor escorre pela lente. Na hora que ele chega aqui na parte de baixo, o vento empurra ele de volta e ele cospe, o suor fica voando, vira uma meleca na lente aqui, e esse daqui funcionou nesse sentido, ele não dá esse retorno do suor. O suor desce e aqui ele meio que escorre e não fica voltando, entendeu? Então, por mais que eu sue, ele suje de vez em quando, não fica aquele espirrado bizarro que fica aqui embaixo, então eu gosto dele por conta disso. Ele tem lente polarizada, que eu praticamente não vejo vantagem nenhuma em óculos ter lente polarizada, no caso do ciclismo, e eu gosto dele que ele desmonta todinho também. Você levanta essa parte aqui, ó, do nariz, ó, aí ele solta essa parte aqui, aí você consegue abrir aqui, ups, você abriu a mandíbula dele aqui toda, a lente sai, e você consegue também tirar então ele desmonta todinho o óculos, na verdade, ele é bem simples de montar de novo também, você só... da lente e é isso. Bom, então é isso, pessoal. Falei aqui sobre o tipo de bicicleta e respondendo a pergunta do que o pessoal, qual que é o óculos que eu utilizo. Eu utilizo esse óculos tanto no mountain bike quanto no ciclismo de estrada. E espero que vocês tenham gostado. Continue se inscrevendo no canal, continue deixando comentário, continuem dando like nos vídeos, tá muito legal o retorno como sempre. E continuem mandando sugestões do que vocês querem saber, que tipo de pergunta que vocês querem que eu responda e tudo isso daí. Beleza? Até amanhã, galera. Agora gravar PQP News. Curte PQP News também.